E em relação aos primeiros 100 mil reais do investidor, então muitos comentam que a mágica começa a acontecer depois dos 100 mil reais, você vai ver o seu patrimônio crescer de uma maneira muito mais rápida depois dos 100 mil. Que você vê sobre isso? E no teu caso, pessoal, você acredita que depois dos 100 mil que você chegou, o patrimônio acelerou dessa forma? Como que você vê isso? Ó, na verdade, a gente sempre fala que acontece a mágica depois que chega nos 100 mil, porque o próprio dividendo que você recebe, ele meio que se retroalimenta, né? Então, por exemplo, se você tem uma carteira aí que te rende 1% ao mês, você tem 100 mil reais, você vai ganhar ali os seus R$ 1.000, então você consegue ir fazendo os aportes. E eu acho que o investidor ele tem que se preocupar nas pequenas metas. Às vezes a pessoa ela foca nos 100 mil reais, às vezes ela acaba se frustrando. Então eu gosto de ir dividindo isso por pequenas metas. Se você hoje não tem 100 mil reais ainda, você não precisa ficar focando só nos 100 mil. Foca nos primeiros 10 mil, depois foca nos primeiros 50 mil, depois você foca nos 100 mil. Só que a sua vida realmente vai mudar, não é a hora que você chegar nos 100 mil, é a hora que você começar a mudar hoje o seu estilo de vida, a sua forma de pensar, a sua forma de lidar com o dinheiro. Então eu acho que chegar nos 100 mil reais muda a vida das pessoas? Muda. Por quê? Porque ela passa a ter um rendimento mensal maior. Às vezes é uma parte muito relevante para ela em relação ao dinheiro que ela já ganha do salário. Só que a pessoa ela realmente muda de vida lá quando ela começa a fazer a reserva de emergência dela, troca a visão de mundo dela em relação a dinheiro, para de gastar com bobeira e tudo mais. E aí, quando ela chega nos 100 mil, eu vejo que é uma consequência de tudo isso. Só que o fato da gente multiplicar o patrimônio de uma forma muito maior é porque realmente o patrimônio acelera. Para você chegar nos 100 mil reais, você teve que aprender muita coisa. Você teve que passar pelos processos ali de você organizar sua vida financeira, você entender o quanto você ganha, o quanto você gasta, quanto que você vai investir por mês. Então, eu vejo que você chegar nos 100 mil reais, você se tornou uma pessoa muito melhor do que o que você era antes. Não por causa do valor, mas você precisou mudar várias coisas na sua cabeça, você precisou mudar seus hábitos, você precisou mudar a forma como você lida com o dinheiro. E a hora que você chega nos 100 mil reais, parece que é meio que um marco, né? Você fala assim, caramba, eu consegui chegar. E quem chega em 100 mil, chega em 500, chega em 1 milhão, é só manter a mesma estratégia. Então eu vejo basicamente dessa forma. Sim. Acaba sendo somente mesmo a consequência porque você começou lá atrás. Então depois que você aprendeu que você tem que investir todo mês, você tá gastando menos do que ganha, tá conseguindo fazer um aporte consistente de, sei lá, 10, 15% do que você ganha, você vai atingir os 100 mil uma hora. Então o que mudou mesmo foi esse início, né? Os 100 mil é a consequência e faz com que muitas pessoas que, sei lá, o cara aportava R$ 1.000 por mês, por exemplo. E aí ele chegou nos 100 mil reais. Ele consegue muitas vezes de rendimento ter esses 1.000, então é os 1.000 do aporte mais os 1.000 do rendimento, consegue acelerar mais, né, Matheus? Exato, eu acho que o principal é pra pessoa entender que, obviamente, quanto mais dinheiro ela tem investido, maior o rendimento que vai ser reinvestido, vai crescer mais rápido o patrimônio, né? Então, o cara que tem 100 mil investido, rende, sei lá, 10% no ano, ele já tem, por ano a mais, reinvestido 10 mil. Sabe, a pessoa que tem R$ 1 milhão investido, se render 10% no ano, por ano ela tem 100 mil a mais já subindo, né? Eu lembro quando a Luísa veio aqui, lembra? Que ela falou, não, que o Barsi falou que começa a deslanchar mesmo depois dos 10 milhões. Depois dos 10 milhões, pô. Então depende sempre do seu objetivo, né? Do padrão que você quer chegar, então, pro Barsi, que se tornou bilionário, depois dos 10 milhões que começou a acelerar mesmo, né? Mas realmente, né? Por exemplo, rende 10% no ano, você tem 10 milhões, já tá 1 milhão a mais ali no ano. Exato. Eu acho legal a gente fazer essas analogias, porque, por exemplo, a pessoa que tá assistindo a gente, às vezes o cara fala assim, pô, eles estão lá no podcast, já investe, já ganha dinheiro e tudo mais e tal, mas às vezes o cara tá ali com os primeiros R$ 1.000. E é por isso que a gente tem que sempre ir adaptando as coisas que a gente faz pra nossa realidade. Porque que nem a gente falou, pô, o cara que tem R$ 1.000, ele não vai investir em fundos imobiliários porque o Barsi não investe? Não faz sentido, porque ele tá numa trajetória totalmente diferente. Pra esse cara que hoje às vezes só tá com a reserva de emergência na mão, cara, pra ele chegar nos primeiros R$ 10 mil, sinceramente, vai ser muito mais difícil do que ele chegar nos primeiros 50 mil, porque tem tanta coisa que ele precisa mudar na cabeça dele, e às vezes ele tá cercado de um monte de gente ali que ele chega e fala assim, pô, eu quero começar a investir em fundos imobiliários. Aí o cara vai falar o que pra ele? Isso aí não compensa, isso aí não vale a pena, você tá perdendo dinheiro, olha a inflação, olha o Brasil, e isso e aquilo. Então, às vezes o cara ele tá num ambiente que não favorece nada ele a juntar os primeiros R$ 10 mil. Só que a hora que ele chega nos R$ 10 mil primeiro, pô, ele já saiu de 0 para 10 mil. Ele já não é o cara que não sabe nada. Ele já aprendeu alguma coisa. Então ele já tá um pouco mais resiliente em algumas coisas que às vezes o que mudou na cabeça dele, quando ele não tinha dinheiro ainda, não tinha mudado. E aí ele sai dos 10 mil pros 50 mil, pô, a hora que um cara chega pra ele e fala que não vale a pena, a cabeça dele tá totalmente diferente. Ele fala assim, pô... Ele já teve resultado, o outro não teve nada ainda. Exatamente. Então eu acho que assim, a gente tem que tomar cuidado com o ambiente que a gente tá,
as coisas que a gente olha e também o efeito de comparação. Porque às vezes o cara olha, por exemplo, o Barsi fala que a vida só muda depois dos 10 milhões. O cara não tem nem 1.000. Aí o cara não vai querer fazer nada. Pô, mano, eu tenho que trabalhar a vida inteira aqui e não vou chegar nesse valor. Com certeza. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.